Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, hoje um pouquinho atrasado, nesse dia em que a morte do Papa Francisco, assim como a morte de todo grande líder de expressão mundial, está servindo como mais um momento de reflexões para uma grande parcela da humanidade, que passa a olhar com mais atenção o que foi a vida dessa liderança, os seus comportamentos, as suas práticas e, sobretudo, os seus exemplos pessoais e o seu legado. E começam a surgir também especulações de quem irá substituí-lo, quais são os possíveis candidatos. Se o futuro Papa será um humanista, um cristão, na essência da palavra, como foi Papa Francisco, ou se será um Papa conservador, um Papa doutrinário, ou até um Papa de extrema-direita, que vá querer destruir tudo aquilo que o Papa deixou como um legado. E essas questões estão sendo debatidas no campo da política também, que revelam para nós, especificamente no Brasil, coisas absolutamente estranhas, para dizer o mínimo. Observem qual é o comportamento que a extrema-direita está tendo aqui no Brasil. Vou trazer aqui para vocês alguns exemplos, algumas situações que são muito reveladoras, que vão além das palavras que a gente conseguirá mostrar aqui no nosso Portal do José. Antes de entrarmos nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você dê o clique e se inscreva aqui conosco e participe aqui das nossas atividades, dando seu joinha, seu comentário, porque isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas como você. E se puder, prestigie também nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, olha, desde que o Papa começou a ficar com a saúde abalada, nós começamos a ver como a extrema-direita aqui no Brasil, como em outras partes do mundo, eles negam a essência do humanismo, como essas pessoas ficaram brutalizadas, como essas pessoas passaram a ser inumanas, parece que essas pessoas ficaram desalmadas, algumas até com traços de desequilíbrios psicológicos ou psiquiátricos. O que se viu na internet, e a gente pode ver isso aqui numa coluna de fevereiro, do Leonardo Sakamoto, do UOL, que publicou o seguinte: torcida pela morte do Papa Francisco nas redes mostra escalada do ódio. Gente, como é que alguém, né, pode desejar a morte de uma pessoa boa? Quem é que seria capaz de fazer uma coisa dessa? E hoje a gente vê, né, que tem muita gente que ficou em silêncio absoluto, pessoas públicas. Isso denota que elas, de um certo modo, estão contentes, né, pela morte do Papa Francisco. Aqui na coluna do Sakamoto, ele não cita o nome das pessoas da pesquisa, mas ele recolheu aqui algumas reflexões, vamos dizer assim, dessa gente da extrema-direita sobre o estado de saúde do Papa, isso em fevereiro. Ele disse o seguinte, colocou alguns tweets, né? Vou festejar muito um dia que esse Papa for para o inferno. Papa comunista tem que morrer. Todo sofrimento do mundo é pouco para essa desgraça. Espero que morra agonizando. Nunca foi Papa. Foi um vagabundo comunista que adora terrorista. Logo esse Papa comunista vagabundo, sem vergonha, que, me desculpem, gente, cagou no trono de Pedro e vai comer capim pela raiz. Vou rezar para que ele morra logo. Então, gente, isso é o comportamento de pessoas que saíram dessas trevas, a ignorância empoderada, né, a ignorância ostentação disso que ficou personificado na figura do ex-presidente da República, né, o senhor Jair. Para vocês terem uma ideia como essas figuras são tão desprezíveis, vou colocar só uma publicação aqui do Gustavo Gaia. Olha só o que ele fez. Moraes deu 24 horas para ser nomeado o próximo Papa. Então, quer dizer, gente, o que a gente diz de um ser abjeto como esse Gustavo Gaia? Mas ele representa o pensamento de muitos bolsonaristas, né? Eu fui dar uma vasculhada aqui nas redes e olha só, o senhor Nicolas Ferreira não falou absolutamente nada, Dudu Bananinha não falou absolutamente nada, Socilas Malafaia, que como líder religioso, ele poderia até de um modo protocolar falar alguma coisa em relação ao líder de uma outra religião, da Igreja Católica, mas nada. Os seus capangas religiosos também não falaram nada, como Sóstenes Cavalcante, essa gente hipócrita, bandida, que fica falando temos que ter uma anistia humanitária. E aí, em relação ao maior líder da Igreja Católica, eles não falam nada, né? Claro, eles não são humanos,
eles não, são figuras desalmadas. A Damares, que é religiosa também, não falou absolutamente nada, ou que se apresenta como religiosa. A Michele Bolsonaro, que esteve com o Papa, junto com outras primeiras-damas, no encontro também que teve lá na Itália, né? E ela também não falou absolutamente nada. Ela não escreveu absolutamente nada. Magno Malte, etc., Van Hatten, essa gente aí toda simplesmente deve estar comemorando, né? Deve estar abrindo um vinho hoje para comemorar a morte do Papa. E agora vão começar a fazer uma vigilância e uma vigília para que o novo Papa seja um Papa extremista de direita com eles. Isso é para a gente ver, gente, do que foi que nós conseguimos livrar o nosso país em 2022. Essa gente empoderada, essa gente amplificando esse tipo de comportamento desumano, como isso seria mal, seria uma coisa má para o nosso povo, para o nosso país. Papa Francisco fala de ódio no Brasil. Apoiadores de Bolsonaro reagem. Eu falei com vocês mais cedo sobre isso aqui. Isso aqui porque o Papa ele estava estava testando como o discurso de ódio estava brotando em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Na Argentina, no país do Papa, onde ele nasceu, nós tivemos lá esse ser, esse psicopata aqui que materializa algo que é um pensamento central da extrema-direita, que odeia qualquer tipo de pensamento cristão quando o assunto é justiça social. Eles acham que a pregação de Cristo, a prática de Cristo, é uma coisa anticristã. É a perversão total. Os vídeos que eu mostrei para vocês mais cedo, a gente pode ver o Milei, esse psicopata, esse anticristo, se é que a gente pode entrar nessa seara, né, ou usar essas expressões, dizendo que o Papa era vagabundo, que era um asno, que era um burro, e que era um ignorante, que era um demônio. Tudo isso dito por um cara que hoje é presidente. Depois ele tentou, né, desfazer aquilo tudo que ele tinha mostrado em relação aos seus pensamentos do Papa, que ele tinha sobre o Papa Francisco. Aqui no Brasil, a gente viu o Bolsonaro sequer citar o nome do Papa, e inclusive o nome que ele utilizou, de Francisco, não falou absolutamente nada. Enfim, dentro dessa lógica de que se mostrar algum tipo de humanismo com alguém que você discorde doutrinariamente, isso representa uma coisa negativa para essas pessoas. Então a gente vê que a figura do inelegível ficou absolutamente neutra no meio dessa história. E aí, gente, isso serve para todos nós como uma grande reflexão. O que é a extrema-direita? O que eles querem? Eles atacam o tempo todo pessoas como eu e você que queremos, né, uma coisa melhor, não só para o nosso país, mas para seres humanos, onde quer que eles estejam, onde quer que eles possam ter uma vida melhor, que eles possam ter uma vida mais digna. Essas pessoas condenam nós termos esse tipo de pensamento, um pensamento humanista. Eles acham que a melhor coisa para a humanidade é a época da barbárie, cada um por si e Deus por todos. Eles não têm nenhum projeto específico para melhorar a vida do povo, especificamente aqui no Brasil. O que quis a extrema-direita? O que essa gente, o que eles pensaram para o futuro do Brasil, para a vida das pessoas? A gente via na área da economia um outro psicopata, né? O Paulo Guedes, reclamando que empregadas domésticas estavam podendo viajar de avião, que filhos de porteiros poderiam estar entrando nas universidades, que o salário mínimo deveria ser congelado, como foi durante o período Bolsonaro, que as pessoas deviam ter os seus empregos cada vez mais canibalizados. Então, esse foi o comportamento. Que no tempo da pandemia, ao invés de se preservar a vida, se preservou uma coisa abstrata chamada economia. Então, para se preservar uma economia, o sacrifício de vidas humanas, na perspectiva da cabeça desses criminosos, era algo aceitável. Portanto, uma pessoa como o Papa Francisco, que vem na contramão, que vem acendendo luzes, que vem acendendo muitas luzes para as coisas boas que nós devemos ter dentro do nosso coração, passou a ser um comportamento ou uma pessoa agressiva para essas figuras, né? Numa inversão total de valores. Isso nos dá conta, gente, mais uma vez, é sempre muito importante sublinhar, como foi importante nós termos segurado essa onda de extrema-direita que estava se
aprofundando aqui nosso país, e agora nós temos que aumentar a nossa vigilância para que tudo aquilo que eles fizeram de mal seja responsabilizado pela justiça aqui do nosso país. Porque a justiça divina, enfim, esse é um campo que nós não temos como entrar. Mas na justiça aqui na terra, a justiça dos homens, essa sim nós temos que cobrar, essa sim nós temos que ficar extremamente atuantes e vigilantes. Bom, eu fico por aqui, gente. Nosso programa hoje, eu estou voltando de viagem, então estou me reorganizando aqui. Cheguei um pouco atrasado com vocês, mas amanhã já estaremos aqui nos nossos tempos tradicionais, tá legal? Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui e vamos ficar atentos, né? Um grande abraço, tchau!